Ontem, durante a janta, o Lelê, que é o meu filho de 7 anos, estava falando umas coisas que acabaram gerando uma conversa interessante entre ele e eu e a minha esposa. E eu acho que é uma boa deixar compartilhado aqui. Ele estava falando de um medo de morrer e de algumas coisas tipo, a gente vai ver as coisas, por exemplo, eu vou enxergar essa porta aqui, né? E a gente acabou conversando sobre coisas que Jesus trouxe, né? É fato que de como é no céu, tem muita coisa que provavelmente eu não sei dizer, mas Jesus que desceu do céu e que mostra o Pai, já deixou e continua deixando algumas coisas muito importantes para a gente saber. Por exemplo, ele falou assim, ó, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, vai viver. E quem vive e crê em mim, não vai morrer. Você crê nisso? E como crer é confiar, ser fiel, então a vida está associada a andar confiante em Jesus, em quem Ele é, naquilo que Ele faz, naquilo que o Pai disse para Ele fazer, é andar fiel ao que Ele fala e de fato as coisas que Ele diz são vida, são espírito e vida. Ele, assim como o Pai, dá vida a quem Ele quer e ressuscita os mortos, porque Ele é a vida. Então viver tem tudo a ver com andar confiante em Jesus, fiel ao que Ele traz. E isso supera a morte, vai além dela. Uma outra coisa é que a morte física, ela pode até ser um motivo de se alegrar, exultar, como disse Jesus, se ela for resultado de uma perseguição que veio por viver como ele vive. Não foi exatamente assim com ele, mas ele estava ali cumprindo aquilo que o Pai queria dele, estava glorificando o Pai e sendo glorificado nesse momento por meio da morte. E foi assim também com os profetas que vieram antes, como Jesus disse. E outra coisa bem interessante foi lembrar daquele cara que foi crucificado do lado de Jesus. Lembra que tinha uma pessoa de cada lado dele? E aí um deles estava lá falando, você não é o Cristo? Salva você mesmo e a gente aqui também. Mas o outro falou, você não teme a Deus nem estando na mesma situação, na mesma condição aí de condenação? A gente está até recebendo o que merece, mas ele não fez nada. E aí ele se vira para Jesus e fala, lembra de mim quando você entrar no seu reino. E a resposta de Jesus para ele foi, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Esse cara demonstrou confiança em Jesus. Ele reconheceu que Jesus, ele é rei. E que não é um reino desse mundo. Afinal, se você olhar para alguém ali naquela situação, pregado na cruz, todo machucado, etc., isso não condiz com um rei desse mundo. E é um outro reino. E Jesus mesmo tinha dito, meu reino não é desse mundo. E lembrando que, de fato, Jesus tinha falado mesmo, né? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus. Ele veio justamente trazer a boa notícia do reino de Deus. E a gente pode já viver um âmbito desse reino. Viver governado por Ele, viver o que Ele considera justo a cada dia, já. E aí perguntamos pro Lelê, esse cara que estava na cruz estava melhor antes de morrer ou depois? Depois, né? E isso tem a ver com a confiança que ele teve em Jesus, com a fidelidade, ainda que tenha sido, sei lá, daquele momento só em diante, não sei como é que foi antes, mas Jesus, mesmo naquela situação, ele se revelou para aquele cara, vamos dizer assim, e levou ele para junto dele no paraíso. E é importante perceber assim, né, que isso tem a ver com como esse cara passou por aquele processo que ele estava na cruz. Eu estou falando isso porque isso tem muito a ver com o nosso dia a dia, com como a gente vai passar pelos nossos processos, as nossas situações, e que isso vai resultar, né? Porque você vê o outro ladrão lá na cruz, ele estava ali do lado também, mas a visão dele foi outra. Ele não estava ali confiando em quem Jesus é, pelo contrário, estava ali questionando, se você fosse mesmo, né? Faz isso e tal, né? Então é uma coisa que vem de dentro para fora. Exteriormente, o processo que os dois ladrões estavam passando era o mesmo ali na crucificação. Mas o que cada um viu ali foi bem diferente. E o que cada um ouviu de Jesus ali também parece que foi bem diferente, porque só um deles ouviu essa frase de estar no paraíso. Não sei o que foi do outro. Isso tem a ver com quem Jesus é para você e para mim e o que a gente vive diante disso. E se você quiser ver um outro vídeo a respeito de dicas de Jesus para que quando a gente passar dessa seja para uma melhor, dá uma olhada nesse vídeo aqui, ó. Falou!